E neste momento, irmãos, para nós oficializar a nossa reunião, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Quero desejar as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso querido Santo Irmão Aldo. Para nós iniciar a reunião, convido todos que estão assentados, por gentileza, para ficar todos em pé. Seja bem-vindo em nossa reunião, todos irmãos, irmãs. Também queremos desejar aos nossos internautas boa audiência e, em sentido de oração, com reverência ao nosso Deus, iremos orar. Ó Deus, nosso glorioso Pai, estamos na Igreja Apostólica, que é o seu tabernáculo aqui na terra, onde está Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o nosso querido Santo Irmão Aldo. Ó Vó bendita, a Senhora é o Espírito Consolador, esta dádiva tão santa, junto com Maria Santíssima, luta incansavelmente, preparando um povo zeloso de boas obras. Aqui está a Igreja Apostólica, esse povo que caminha seguramente nessa terra, muito bem doutrinado, orientado pelo nosso querido Santo Irmão Aldo. Primaz querido, o Senhor em espírito, junto com a Santa Vó, contempla a tua igreja, cada um de nós, seguindo os seus conselhos, seus ensinos. Peça as tuas bênçãos para todos. Nesse momento, transforme a nossa reunião em um ato precioso, que o reino do céu aqui esteja presente através de santos e anjos, da Senhora Vó, do querido Santo Primaz. Ajude os componentes do coral nos hinos que irão cantar. Abençoa o ministério de obreiros, diácono, diaconisa, os membros, os que nos visitam, a Igreja Apostólica de um modo geral, a sede e toda a congregação. Ajuda o nosso povo espalhado por todo esse país, até em outros continentes. Vó bendita, receba a reunião no céu como um ato precioso que parte dos nossos corações. E o nosso sincero agradecimento aos céus, agora e para sempre. Amém. Corinho de número 1. Amém. Os irmãos, por gentileza, poderão se assentar e vamos prosseguir cantando mais alguns corinhos. O de número 41.
38. Cumpra teu voto. O de número 206, bênçãos incontáveis. O de número 215, Templo de Divina Nobreza.
Amém. E nesta oportunidade de adoração e louvor ao nosso Deus e aos seus santos, iremos ouvir com o coral o hino O Homem com Jesus, de número 298. E neste momento iremos passar para as contribuições. Lembrando que a Igreja Apostólica é mantida pelos nossos donativos, um povo inteiramente dedicado a Deus, que ajuda na obra dele aqui na terra. Então vou ler
o apelo que a nossa direção publicou neste boletim. Oferta para a Igreja Apostólica. O dever do apostólico é também manter a casa do Senhor. Prezados irmãos apostólicos, a nossa igreja é a casa do Senhor, nosso Deus, o Pai, o seu tabernáculo aqui na terra. Portanto, é dever dos seus filhos manter a sua obra, divulgar a sua glória e o seu poder. Também anunciar ao mundo a sua mensagem de salvação, redenção, fazer conhecido o nome da Santa Vó Rosa, que nela se cumpriu a promessa de Jesus sobre a vinda do outro Consolador, também o nome do nosso santo irmão Aldo, como santo poderoso de Deus, nosso santo pastor, além de anunciar a Jesus, nosso Senhor, para nos ajudar a vencer nas lutas de cada dia, e a Virgem Maria Santíssima como nossa Mãe Celestial. O apostólico não pode esquecer de contribuir com seu dízimo e ofertas normais especiais, para que não falte recurso na casa do Senhor, na igreja, pois a mesma precisa haver esse constante interesse da parte de cada um. Não esquecer também dos compromissos, dos grandes gastos que temos para manter a nossa igreja e divulgar o Evangelho do Reino do Céu que Jesus nos legou através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Portanto, dependemos da sua ajuda, da sua oferta. Quem puder fazer mais pela igreja, faça, mas tenha sempre em seu coração que os que fizer pela grandeza da obra de Deus na terra, terão a sua recompensa, tanto na parte espiritual, como da parte material. Na saúde, toda a proteção celeste, a Santa Vó não desampara, nem esquece do esforço, do amor de cada apostólico. Ela e o Santo Irmão Aldo, nós da direção da igreja, confiamos na bondade do seu coração. Receba nosso abraço fraternal, o nosso agradecimento pela bondade, o amor de vossos corações, pelas ofertas por nossa amada Igreja Apostólica. Irmãos, todos nós ajudamos a igreja para que a mesma tenha os recursos para sobreviver aqui na terra. A mesma tem as suas contas para pagar. Então, para nos dar esse preparo espiritual, precisa manter o programa, a Hora Milagrosa, as reuniões, e também a igreja tem que manter o batismo em nossa sede, as festas. Então tudo é feito com a nossa contribuição. Um povo o qual é muito ajudado por esta Santa de Deus. Tem à sua frente a Santa Vó e o irmão Aldo, que luta em nosso favor. Quando a gente passa por lutas, então clama por esses santos poderosos e recebemos os benefícios.
sempre o apostólico é guardado, protegido. Com a nossa contribuição, irmãos, podemos ajudar outras pessoas a crer no poder desta santa e do primaz. O objetivo do apostólico nesta igreja não é só pensar no seu preparo, isto é, no meu preparo, no seu preparo espiritual, mas pensar também em ajudar o nosso semelhante para que eles venham encontrar com essa igreja, com esse caminho verdadeiro, para preparar o espírito para um dia ser levado para o céu. Porque se continua no mundo, no pecado, nos erros, em trevas, irmãos, fica difícil para Deus poder salvar aquelas almas que estão no mundo. Então o Pai tem a família dele na terra. Essa igreja é constituída como tabernáculo do nosso Deus na terra, a família de Deus aqui na terra, um povo que faz a vontade dele e ensina para outras pessoas o caminho do bem. Então ensina, irmãos, que essa igreja, aqui está Jesus, a Santa Avó e o querido santo irmão Aldo, que foi preparado por Jesus. Esses santos, eles têm a missão, irmãos, de levar e conduzir almas para Deus. Faz parte a nossa contribuição. Um povo reconhecido que hoje tem o seu trabalho, tem o seu ganho, e deste ganho para sobreviver, também ajuda o seu semelhante, estende a sua mão para contribuir com a igreja de Deus. A mesma leva uma palavra, um convite para muitos no mundo, através do programa A Hora Milagrosa, das nossas reuniões, que está na internet, chegando em país muito longe. Irmãos, o povo que hoje está crendo na Santa Avó e no irmão Aldo, muitos irmãos no país da África, como que eles conheceram a nossa igreja? Através da internet. Então veja o valor que tem hoje o meio de comunicação. Com a nossa contribuição anunciamos o Consolador para muitas pessoas, para muitos povos. Então faz parte a nossa contribuição, a nossa oferta, o nosso dízimo. Isto é muito bom, irmãos, brotar em um coração, em uma pessoa que às vezes desanimado com as lutas, com o pecado, achando que não tem mais volta, irmãos, e quando encontra com essa oportunidade, a alegria volta, brota naquele coração. É como uma pessoa que esteja caído e consegue se levantar. É com a sua contribuição, com a minha, com a ajuda de todos nós. Então essa família unida, atendendo os apelos da direção que o irmão Aldo nos ensinou a contribuir, então vamos levar uma grande multidão para o céu, isto é, muitas almas iremos levar para Deus. Irmãos, eu deixo o apelo em vossos corações, cada um contribui na medida que puder, e essa santa, com suas mãos poderosas, junto com o irmão Aldo, sempre está pronto para abençoar todos. Em sentido de oração, irei fazer a oração consagrando os donativos. Querida avó, junto com o santo irmão Aldo, a senhora sempre tem
derramado bênção sem medida sobre nós. Nesse momento, vó querida, sua igreja vai contribuir, ajudar com sua contribuição. Abençoa o viver deles, o seu trabalho, que tem uma vida próspera espiritual sobre as bênçãos do céu. Vó bendita, pela certeza que sempre está nos ajudando nesse momento, declaro as contribuições consagradas para a obra do nosso Deus aqui na terra. Amém. As irmãs vai passar com a sacola, os que poderão depositar as suas ofertas. E nesse momento iremos ouvir o hino pelo coral, O Preço da Liberdade. É de número 364.
muito lindo os hinos da nossa Igreja Apostólica. O mesmo nos prepara sempre para ouvir as mensagens, os ensinos da nossa Igreja. E nesse momento, passando para a mensagem, irmãos, vamos meditar na mensagem que a nossa direção publicou no boletim para este final de semana. O voto do batismo deve ser feito com muita fé e com muito amor. Todos que irão se batizar precisam dar muito valor ao seu batismo, ato de fé de grande significado para a sua vida, para a sua alma, sendo muito fiéis, obedientes aos ensinos do santo irmão Aldo, que são mesmo de Jesus, da Santa Avó, que transmite com tanto amor. Antes de adentrarem ao tanque batismal em nossa sede, para ser submergido nas águas, farão o voto do batismo, prometendo a Deus o Pai, ao Divino Espírito Santo, nosso Senhor, a Jesus, a Santa Avó Rosa, que serão obedientes à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica, que viverão de maneira honrada, justa, honesta, em todos os dias da sua vida na terra. Os mais jovens também devem dar muito valor ao seu batismo, ao voto que farão antes de ser batizado, para poder cumprir um ministério abençoado na Igreja Apostólica. O nosso santo irmão Aldo sempre recomendava aos pais, às mães, que ensinasse seus filhos e filhas menores que iriam se batizar, para que fosse sempre obediente aos ensinos que ele nos deixou, e que desse muito valor ao sacrifício de Jesus e da Santa Avó Rosa, que fez em favor da fidelidade deles e da sua salvação. Eis o voto que farão no dia do seu batismo. Prometo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador, deixar do mundo e de todo pecado, para seguir a Jesus e a Santa Avó Rosa e ao santo irmão Aldo, obedecer à doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. Faça esse voto com muita fé, confiança na Santa Avó Rosa, em Jesus nosso Senhor, em Maria Santíssima, em nosso santo irmão Aldo. Esses santos lhe ajudarão a vencer. Serão muito felizes, abençoados em todo o seu viver. Irmãos, nossa direção mostrando essa mensagem sobre o batismo, os que irão submeter ao batismo já precisa estar preparado em obediência, de acordo com a doutrina, com a disciplina da Igreja Apostólica, porque irão fazer um voto para Deus. Este voto, irmãos, que faz para Deus, deve partir de um coração puro, sincero,
porque não pode falhar, porque estão fazendo, irmãos, para o nosso Deus aquele que conhece o nosso viver, está sempre atento, cuidando de nós, através da Santa Vó, do irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima. Esses santos, eles trabalham junto, luta incansavelmente para ajudar o povo de Deus na terra. Uma pessoa, irmãos, que se batiza, o mesmo deve estar disposto daquela data em diante, ser uma pessoa diferente na sua maneira de agir. Isto é, se tinha costume que não era bom, deve deixar tudo para trás. Se é uma pessoa, irmãos, que se converteu há pouco tempo, quando vivia no mundo, estava na prática dos vícios, do erro, do pecado, depois que aceitou a Igreja Apostólica, precisa viver uma vida para Deus, esquecendo do que ficou para trás. Do batismo em diante já vai ter um novo proceder, ser manso, humilde, bondoso, perdoador, ser uma pessoa, irmãos, que faz a vontade de Deus. Por isso que no voto do batismo vai dizer, conforme a direção pública, prometo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Consolador, deixar do mundo de todo pecado para seguir a Jesus e a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, obedecer a doutrina, a disciplina da Igreja Apostólica. Essas palavras que aquele candidato vai fazer, então é para Deus esse voto. Podem, digamos, passar ou viver 80, 100 anos, irmão, Deus, Ele nunca esquece. Então nós também não podemos esquecer deste voto que fez e muitos irão fazer. A Igreja Apostólica foi formada, irmãos, por Deus. A mesma tem à sua frente a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo. Esses santos, eles, irmão, têm a missão de cuidar do povo de Deus na terra, ajudar aquele ou aquela que quer vencer. Uma pessoa, irmãos, para vencer é com a ajuda dos santos do céu, porque uma pessoa sozinho não consegue vencer o mundo, o pecado, o erro, as tentações. E esses santos foram formados por Deus para ajudar os fiéis neste santo caminho. Por isso que quem vai se batizar já devem ir e manter em um estado espiritual de consagração, para quando descer no tanque batismal para batizar, então vai descer arrependido. Quando for emergido nas águas do batismo, então vai ficar sepultado todo o passado pecaminoso. E daquela data em diante, a pessoa não tem mais pecado. Aí deve viver em obediência, praticando só o que
é bom, o que agrada a Deus. É o que a igreja ensina, a viver de acordo com a doutrina, com a disciplina, o apostólico, o irmão, a irmã, é pessoa, irmãos, que estamos vivendo na sociedade, mas uma pessoa exemplar. Quantas pessoas aí fora no mundo que gosta do povo apostólico? Muitos têm confiança no irmão, na irmã. Quando trabalha, isto é, no seu emprego, são pessoas dignas de confiança. Por quê? É uma pessoa praticante da doutrina, da disciplina apostólica. Isto desperta confiança nas pessoas. Irmãos, agora uma pessoa desobediente, que não pratica a doutrina e a disciplina, como que será digno de confiança? Isto é, das pessoas e do nosso Deus. Então nós devemos fazer a nossa parte. Os obstáculos surgem, as lutas, para interromper o Filho de Deus. Então uma pessoa que é apostólico, que procurou, isto é, mudar de vida, deixar a vida pecaminosa, deixar o pecado, os vícios, o erro, irmãos, precisa honrar a sua fé, este compromisso que assumiu com Deus, com os seus santos, para nós poder ser uma luz a brilhar aqui na terra, no mundo. Irmãos, Jesus, nosso divino mestre, pregando sua doutrina, seu evangelho, ele diz: quem me segue não anda em treva. Isto é, porque Jesus é uma luz divina que veio ao mundo para iluminar o caminho de muitos. Ele diz: quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Essa luz, irmãos, é o conhecimento que nós temos, a sabedoria divina que ajuda a pessoa a trilhar neste caminho e vencer os obstáculos, a luta e vencer o pecado. Então aqueles que não são batizados e pretendem ir ao batismo, irmãos, deve fazer, isto é, com muita convicção, ser convicto da sua fé, não ter dúvida, mas ter a certeza absoluta que esses santos estão ao seu lado, na sua vida, no seu lar, no seu trabalho e onde estiver. Irmãos, essa certeza é que ajuda nós a permanecer firme nesse caminho e contemplar a beleza divina que está na igreja, sentir o prazer em ser um corista, um obreiro, um membro, ter prazer em vir assistir uma reunião, ouvir os nossos hinos, isto é, a sua alma sentir esta felicidade em pertencer à igreja e participar das reuniões, dos atos da mesma. Então é como um alimento espiritual para nós. Irmãos, quando nós ouvimos o coral cantar, quando a gente para ouvir o hino com atenção, a letra do hino é uma mensagem, aquela música toca em nosso coração, alegra. Então os sentimentos bons brota em nosso coração, o amor para com a igreja, para com Deus, para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo,
e alguma luta que esteja passando, vai esquecendo, vai vencendo. E estamos nos renovando a cada dia, a cada reunião que vem para assistir, procura ouvir com bastante atenção, vai acrescentando a fé, o ânimo, irmãos, e sentindo na sua alma que a sua pessoa está aproximando cada vez mais de Deus, aproximando de Jesus, da santa voz do irmão Aldo. E quando nós estávamos no mundo, nós estávamos distante de Deus. Hoje, cada um parando para pensar, fazendo uma reflexão no seu viver, a gente hoje podemos observar que antes estava longe de Deus, irmão, longe do nosso Jesus. E através da igreja hoje sentimos que estamos mais perto, estamos mais próximo da glória de Deus. E estando com esse preparo, se o nosso dia chegar amanhã ou daqui a alguns anos, já estamos em condições de ser levado para o céu. Já estamos preparados. E algumas falas insignificantes, irmão, Deus dá o perdão, prepara aquela alma e leva para o céu. Então, sobre o batismo, deixa essa primeira mensagem. Os que não são, procure se preparar para ir. E os que já se batizou, como nós, que já se batizamos, alguns há 5, 10, 20, 30 anos, até mais, devemos sempre renovar e lembrar do voto que nós fizemos para Deus e não voltar atrás, continuar firme, caminhando para frente, seguindo firme neste caminho que iremos sempre colher as grandes vitórias que está reservada e preparado para cada um. Passando para outra mensagem, o glorioso ministério que o santo irmão Aldo exerceu entre nós, cumprindo a sua promessa. Nosso Senhor Jesus voltou em espírito e através da Santa Vó Rosa, para restaurar a sua igreja, santificar um povo para Deus, revelar a sua poderosa doutrina que tem poder de dar vida, tornar todos que crerem na mensagem da sua igreja a imagem e semelhança de Deus, pois foi com essa característica que Deus, o Pai, Jesus, seu divino Espírito, criaram o ser humano. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor, por meio da Santa Vó Rosa, foi santificando a igreja, revelando os mistérios, a sua poderosa doutrina, esclarecendo dúvida a respeito da missão de Maria Santíssima, dos santos e anjos, ensinando o povo uma disciplina justa, que santifica, moraliza os fiéis através da prática da regra de uma vida livre do exagero, do mundanismo, dos costumes, do modismo inconveniente aos filhos de Deus. Ao final desse período de 16 anos, Jesus resolveu levar a Santa Vó Rosa, coroá-la como Espírito Consolador, para que ela continuasse a exercer o seu ministério, somente em espírito, para que passasse a governar a igreja usando seus dons de profecia, de revelação do santo irmão Aldo,
servo de Deus que estava entre nós, com o qual nosso Senhor Jesus contava para suceder a sua santa serva, a Santa Vó Rosa, pois ele, irmão Aldo, nasceu predestinado a cumprir a nobre missão para o reino do céu, para o reino de Deus, o Pai, que havia dotado de precioso dom virtude divina. Ele cumpriu a sua sagrada missão durante 44 anos, com seu precioso dom que herdou do nosso Pai Celeste, de Jesus, do Santíssimo Espírito. O Santo Irmão Aldo, com seu precioso ensinamento, foi e será a garantia para a nossa igreja continuar a vencer a cada dia. Porém, sempre depende da obediência, da santificação de cada apostólico e apostólica. Ele nos conduziu com mão forte, ministrando ensino valioso para santificar o povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada, disciplinada, conforme a vontade de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó e do Pai Celestial. Prezados irmãos e irmãos apostólicos, procure valorizar esse tesouro de valor inestimável que foi e é a presença entre nós de um profeta santo de Deus. Sejamos todos fiéis ao santo irmão Aldo, obediente à nossa doutrina e disciplina, pois assim procedendo, estaremos sendo fiéis a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima, sendo unido, nunca dando lugar a sentimentos que tire a beleza da nossa santidade, amando-se uns aos outros com verdadeiro amor, sendo justos, leais, sinceros uns com os outros, justo com nosso Deus o Pai, com seus santos poderoso. Sejamos gratos ao santo irmão Aldo por tudo quanto ele fez, continua em espírito fazendo por todos nós, junto com a Santa Vó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia obedecer seus sábios conselhos, as suas recomendações, a sua orientação, pois elas vieram do céu do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações, todos nós, a fim de que nossa oração, nosso pedido ao santo irmão Aldo e à Santa Vó Rosa seja atendidos. No dia 31 de agosto, iremos comemorar o aniversário de nascimento do santo irmão Aldo na sede e em todas as congregações, celebrando nessa data natalícia, com muita gratidão ao céu, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, agradecido a esse santo de Deus, pelo ministério que concederam ao nosso amado santo irmão Aldo. Reconhecemos, somos muito gratos a ele, por ter sido o mensageiro do céu a nos dirigir durante 44 anos com seu precioso dom no caminho do bem, da verdade rumo à eternidade, com Deus o Pai e seus santos. Irmãos, esta mensagem que a nossa direção publicou no boletim, falando sobre o nosso querido primaz, que
que iremos comemorar no dia 31 de agosto o seu aniversário. Este profeta de Deus muito nos ajudou, nos ajuda. Agora em espírito ele faz muito mais por nós. Então ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Este profeta de Deus muito nos ensinou, irmãos, como que o povo apostólico precisa viver nessa terra uma vida para vencer o pecado, vencer o mundo e um dia chegar na glória de Deus. Nosso querido Primaz, ele foi uma pessoa, irmãos, que a igreja, os irmãos tiveram oportunidade de conhecer, de beijar a sua mão, pedir as suas bênçãos, foram muito ajudados por ele. Todos que estão na igreja apostólica experimentou as bênçãos do Primaz. Quando pediu a ajuda dele, foram atendidos. Quantos pais, mães que pediu em favor dos seus filhos e receberam bênçãos. Muitos testemunhou sobre os milagres de bênçãos que recebeu do Santo Primaz. Para nós, o irmão Aldo foi uma pessoa, irmãos, um ser humano que viveu na terra e esteve na direção da igreja, irmãos, por 44 anos. Foi uma pessoa que fez diferença. Irmãos, entre a humanidade, as pessoas que nós chegamos a conhecer, foi uma pessoa, irmãos, que chamou a nossa atenção. Ele que levou nós a crer na pessoa espiritual dele e da Santa Avó. Porque nosso querido Primaz, na direção, chamou a atenção desta humanidade. A gente, irmãos, todos nós podemos ver, muitos viu na pessoa do irmão Aldo uma qualidade divina, conforme os santos profetas do passado tiveram. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nosso querido Mestre Jesus, irmãos, fez muitas maravilhas, fez sinais que os homens daquele tempo não puderam fazer. E muitos se admiravam ao ver Jesus operar as grandes maravilhas. Curou os enfermos, curou o paralítico, deu vista aos cegos. Irmãos, algo que, digamos, nem a medicina com conhecimento intelectual não conseguiu, isto é, fazer o que Jesus fez. Nosso querido Primaz, irmãos, preparado por Jesus, pelo Consolador, quantos irmãos que suplicou suas bênçãos e foram atendidos, foi beneficiado pelo nosso querido profeta. Então foi uma pessoa que chamou a nossa atenção, chamou a atenção da humanidade. Foi um profeta que na direção de nossa igreja operou grandes maravilhas. E agora em espírito ele continua fazendo muito mais.
Irmãos, se esse profeta não fosse um santo verdadeiro, com o término da vida terrena dele, nossa igreja não teria alcançado o progresso que alcançou e continua alcançando, o seu desenvolvimento. A gente conversa com nossos irmãos de fé, obreiro, corista, membro, até mesmo nossa direção tem publicado em boletim milagres, testemunhos notórios, que de quando em quando publica no boletim de bênçãos e milagre, que o irmão Aldo junto com a Santa Voz está operando. Nossos irmãos continuam fazendo seus pedidos, sua súplica, continua sendo ajudado pelo primaz, da mesma forma como ele estava pessoalmente na direção. Então não houve nenhuma interrupção, digamos, com o término da vida física do primaz. Passou para uma vida espiritual, as maravilhas, continua fazendo ainda muito mais. A igreja, com essa fé viva, caminhando, vencendo. Um dia chegaremos na glória do Pai quando for da vontade de Deus. E nós que tivemos a oportunidade de conhecer o santo irmão Aldo, iremos falar para grandes multidões, para muitas pessoas, de um profeta que a gente beijava a mão dele, suplicava a sua bênção e ele nos abençoava, nos continua abençoando. Irmãos, os que permanecem firmes neste caminho com essa fé, é pessoas que vencem. Alguns deixou de crer, irmãos, porque só aceitou, só teve essa fé enquanto o irmão Aldo estava presente pessoalmente. Alguns, depois que ele partiu, hoje já não tem mais aquela fé. Alguns voltou atrás para o mundo, mas porque a fé espiritual faltou o preparo espiritual. Veja os irmãos que Jesus, ele esteve presente pessoalmente, depois foi levado ao céu, deixou os seus ensinos, seu evangelho para os seus seguidores. Então, da mesma forma se deu com a Santa Vó, com o nosso querido santo irmão Aldo. E esse profeta de Deus, irmãos, ele está entre nós, junto com santos e anjos, com a Santa Vó, operando as grandes maravilhas. E a Igreja Apostólica, o nosso povo, está muito bem preparado, se sentindo confortado pelo nosso querido profeta. E no dia 31, iremos comemorar a data do seu aniversário. Então nunca vamos esquecer deste santo tão poderoso, que esteve entre nós por 44 anos na direção, e agora em espírito, irmãos, está nos vendo, olhando para cada um de nós e dando as suas bênçãos, o seu amparo e a sua proteção. Então deixo a mensagem em vossos corações, todos nós colocando em prática, iremos ver os grandes benefícios. Antes de encerrar, iremos ouvir pelo coral o hino Teu Coração Pertence a Deus, de número 256.
Eu faço o aviso para a igreja, a festa, em homenagem ao primaz nesta congregação, será no dia 25, 25 de agosto,
Isto no próximo domingo, digamos, da manhã às 8. Então, os irmãos, faça o grande esforço para comparecer. E neste momento, para nós encerrar, convido todos que estão assentados para ficar em pé. E o meu agradecimento pela sua vinda em nossa reunião, pelos momentos alegres que passamos juntos. Agradeço o coral pelos belos hinos que cantaram. Agradeço o Ministério de Obreiros, diaconisa e os membros também pela sua presença. Sentido de oração, vamos orar para encerrar. Ó Deus, nosso glorioso Pai, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Senhora Vó, do nosso querido santo irmão Aldo, abençoou grandemente, está ajudando todos que estão aqui presentes. Queremos, Vó bendita, muito te glorificar, a Senhora, ao nosso santo irmão Aldo, nosso querido profeta, o qual nos deixou ensino tão maravilhoso e um exemplo de servo fiel, pastor desse rebanho. Querido santo irmão Aldo, nós, a tua igreja, podemos ver, contemplar no Senhor as qualidades divinas, e o Senhor sempre teve e tem, pois pessoalmente na direção deixou esta lembrança de um viver tão justo, e hoje em espírito está operando as grandes maravilhas, continua a nos ajudar. Nesse momento, teus filhos, alguns suplicando as suas bênçãos, alguns até doentes, passando por momentos difíceis, atende os seus pedidos, querido primaz, junto com a Santa Avó, opera essas maravilhas. Também peço por esses pedidos que estão na caixinha de oração, atende esses pedidos, também vá ao encontro dos enfermos, em suas casas e nos hospitais, enviando seus anjos que leve a saúde para eles. Querida avó, junto com o primaz, abençoa os seus lares, a sua família. Querida avó, muitos até mesmo pedindo a solução de problemas difíceis, situações embaraçosas, mas a senhora, junto com o irmão Aldo, tem o poder de resolver e ajudar a vencer nos momentos tão difíceis. Nesse momento, vó bendita, crendo que a senhora e o irmão Aldo está ajudando, todo dispensa teus filhos que vão tomar o caminho de volta para o lar. A senhora dirige eles com uma boa viagem, conceda uma boa noite de descanso. Amanhã, um domingo muito feliz, para a noite aqui se reunir, para te adorar, para te louvar e glorificar. Recebam, irmãos, a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Vó Rosa, também as bênçãos do nosso querido santo irmão Aldo. Amém. Está encerrado a nossa reunião, e a paz do Senhor para todos.